Boa noite, a graça e a paz. Domingo de Páscoa, domingo de celebração, domingo de transbordamento espiritual. Afinal de contas, pela graça desse Deus que a gente ama tanto, nós aprendemos a amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Hoje, celebramos aqui a conclusão da sua obra, a vitória sobre a morte, a mudança de pensamentos, uma forma da gente poder nos perceber especiais na obra de Deus e perceber o quanto Deus nos trata de maneira especial. Mas para isso precisaram de mensageiros de Deus, precisaram de anjos para vir e nos abrir os olhos. Os primeiros anjos começaram lá com Maria, começaram com Zacarias, quando Deus disse que a esposa dele daria a luz a João. E ele não creu. Depois o mesmo anjo apareceu, não sei se é o mesmo anjo, mas o anjo também apareceu a Maria, dizendo que ela seria ali a agraciada de Deus e traria à luz o Filho de Deus, o fruto amado de Deus, que seria a pessoa que derramaria seu sangue na cruz para nos salvar. Estando toda essa obra completa, diz assim o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no domingo, de madrugada, antes do nascer do sol, as colaboradoras de Jesus foram ao túmulo em que fora sepultado, levando os cremos e os perfumes que tinham preparado. Quando lá chegaram, viram que a pedra que cobria a entrada do túmulo não estava no lugar. Elas então entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. As colaboradoras de Jesus ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Nesse momento, elas viram dois homens com roupas resplandecentes. Com medo, elas evitaram olhar para eles. E um deles disse: por que vocês estão procurando num cemitério alguém que está vivo? Jesus morreu, mas não está mais aqui. Ele ressuscitou. E o outro completou: lembre-se daquilo que mais de uma vez ele disse: será necessário que eu entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e depois ressuscite ao terceiro dia. Mas a mensagem de hoje para nós é a seguinte: por que a gente procura um vivo no cemitério? E essa aqui é uma chave que muda todo o nosso pensamento. Porque agora, com Cristo, a gente não acha mais a morte. Com Cristo temos a vida. E a partir de Cristo, sabemos que a morte não é mais o fim de tudo. Muito pelo contrário. Porque Deus disse que daria o seu Filho único. Por amor do mundo, por amor de nós, para que todo aquele que cresce nessa obra redentora tivesse a vida eterna, a vida que supera a morte, a vida aonde procuraríamos mortos no cemitério, mas não encontraríamos. Esse é o mistério que Deus traz para nós. Aquele que chega a Cristo, aquele que busca Cristo,
aquele que quer ter uma caminhada com Cristo, ele pega a estrada de alta velocidade para o céu. Porque aonde Cristo está, não há morte. Nem a morte pode detê-lo. Então, se você quer ter vida, caminhe com Cristo. Se você quer ter transformação de vida, siga Cristo. Se você quer ter vida, a vida abundante que Cristo prometeu para você e para mim, faça com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Porque ela diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E Cristo precisa ser o Senhor da minha vida e da sua vida. Aqui precisou ter um anjo para fazer essas escamas caírem nos olhos daquelas mulheres que caminharam com Jesus. O anjo disse assim: olha, percebam agora, percebam. Embora que seja um cemitério, mas aquela pedra removida significa que existe esperança para a humanidade. E essa esperança se chama vida. Vida em Cristo. Vida eterna. E essa é a mensagem da ressurreição de Cristo para nós. Vida eterna. Vida com Deus. Senhor, nós queremos nesse instante, Senhor Deus, louvar o teu santo nome, Pai, pelo teu grande e maravilhoso amor que veio alcançar, Senhor, a pessoas tão simples assim. Pessoas pecadoras como nós. Pessoas que não seríamos, ó Pai, merecedoras, ó Deus, da sua atenção, do seu amor, do seu estender de mãos, assim. Mas nada disso foi impeditivo, pois o Senhor nos amou, o Senhor nos deu atenção às nossas lamúrias, nossos clamores, nossas dores, e o Senhor estendeu as duas mãos para nós, para que viéssemos ao Senhor ter novamente a oportunidade de estar contigo, Senhor. Então, nessa hora, a gente quer louvar o Senhor por tão grande e maravilhoso amor. Louvar o Senhor, Pai, pela presença maravilhosa e sacrifício impagável de Cristo por nós aqui nessa terra. Vencendo a morte por nós. Tomando sobre si os nossos pecados. Mas nos dando a possibilidade de sermos pessoas com vida eterna. Ó Pai maravilhoso, obrigado pelo Senhor Jesus Cristo que fez essa obra maravilhosa por nós. E te agradecemos ainda mais, porque deixasse ainda conosco pelo Espírito Santo, assim. Esse Espírito Santo que habita nos nossos corações de uma maneira tão especial e nos conduz, e nos orienta, e trabalha conosco, caminha conosco dia e noite, nos consolando das dores, estando conosco, Senhor, nos momentos de alegria. Ó Pai, que obra esplendorosa o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. E por isso, ó Deus, nós nos derramamos na Tua presença aqui nessa noite, nessa hora. E queremos te agradecer com essa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, com essa palavra, a gente está aqui iniciando o nosso culto. Queremos, ao Senhor, aos irmãos, saudar aqui os nossos visitantes. Hoje estou aqui saudando a minha nora Gabriele, meu filho Gustavo, a mãe do irmão Daniel, né? Me desculpa, mas eu esqueci o nome. Dona Rosa. Dona Rose? Dona Rose, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Né? No mais, tem a pequenininha que está com ela também ali, né? É a neta, né? No mais, que todos se sintam bem-vindos e também celebrem conosco, porque nós vamos agora louvar o Senhor. É o Senhor que fala todos os dias com a gente, mas hoje ele fala de uma maneira especial, porque parece que ele toma vida. Então vou convidar aqui o nosso irmão, Diácono Josemar, e nós aqui faremos esse trabalho.
característica do... Vamos ficar de pé aqui, conhece? Todo mundo conhece ele, né? Então, quem quiser pode compartilhar. Que linda, mil fotos para você amar. Com o Tio da Fibra, eu tenho tanto conteúdo que meus vizinhos ficam ultra curiosos. Peraí. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois
meu Deus, se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor e que nós tenhamos esse propósito, como disse esse louvor, de nós virmos para a casa do Senhor, para o exaltar, para o adorar, porque Ele é santo e Ele é digno de toda a nossa adoração. E hoje é o motivo que nós estamos aqui celebrando, porque através dele
nós somos reconciliados com Deus Pai. É motivo de nos alegrarmos e glorificarmos ao santo nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus andou naquela cruz, ele foi levado como uma ovelha muda, como um cordeiro. Ele não reclamou, ele não murmurou, e ele levou uma cruz que não era para ele. Foi machucado, torturado. Então hoje quero te convidar a dar glórias a esse Jesus, que morreu e ressuscitou
por todos nós. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro por causa dos meus pecados. Jesus se entregou
fazendo a oração pelas crianças, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, vamos orar? Se você trouxe aqui sua oferta, aqui você aproveita o momento para poder ficar à vontade para você contribuir para a casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Grandioso e eterno Deus, querido Pai, nós te adoramos neste momento e te louvamos. Glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque até aqui nos ajudou, Senhor. E por isso estamos alegres. Por isso, ó Deus, abençoa as pessoas que contribuíram, mas também as que não puderem contribuir. E eu creio que a bênção do Senhor será com cada um nesta noite. Porque o Senhor sabe da vida de cada um. O Senhor sabe o que passa na vida de cada um. Então, Deus, abençoe aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, mas também aqueles que não puderem dizimar. Que a graça soberana do Senhor seja com todos. E que a soberana graça divina do Deus eterno abençoe nem só essas pessoas, mas alcance também as suas gerações, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Aqui nossos pequenos. Parabéns, hein? A turma está maior que a gente, né? Tem mais criança que nós, né? Tá ligado, pastor? Glória a Deus. Daqui a pouco você não pode ter jovem. Glória a Deus. Eu estou vendo que está tendo uma disputa ali para ver quem quer orar, né? E aí? Que bom. Disputa boa? Vai ser a Laura hoje? Helena? Helena? Tem duas Helena agora, né? Tem duas? Ah, é Ellen. Ellen não? Manu? Vamos ficar com o Pedrão mesmo. Pedrão? Ele já estava ali. Todo mundo vai morar aqui pelo Pedrão? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa cada pessoa que compareceu à igreja nesse momento, Deus. Abençoa a vida dela, para que ela tenha um futuro de sucesso. Glória a Deus. Que ela perdoe os pecados, se ela ofendeu alguém. Eu peço isso para todos que vieram aqui, Deus, desde as crianças até os mais velhos, adultos. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Deus, que abençoe cada pessoa que comparece aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa aqui a diaconisa Vanessa, que veio hoje para a visita. Além de ter se preparado, né? Além de estar preparada para a visita, né? Para trazer a mensagem do Senhor, né? Amém? Vamos ficar de pé, vamos aqui orar para o irmão. E que Deus esteja trabalhando aqui o nosso coração, para que a gente receba a mensagem, né? Porque Deus fala, mas se a gente não abrir os nossos ouvidos espirituais, né, vai bater e vai cair no chão. A gente precisa ser igual uma esponja, absorver aquilo que Deus tem para nos admoestar, a nos ensinar, a nos corrigir, a tudo que a gente precisa. E mensagem boa não é aquela mensagem que diz que a gente vai ganhar um carro, não. Mensagem boa é aquela que avisa que a gente não deve fazer tal coisa para não desagradar a Deus, para não pecar. Mensagem boa é aquela que alerta a gente, que nos faz refletir, nos faz mudar de opinião, nos faz se aproximar de Deus. Essa é a mensagem boa. Então, que Deus traga uma mensagem boa para cada um de nós, a partir aqui da nossa diaconisa Vanessa, que há de abençoar os nossos corações aqui nessa noite. Amém? Senhor, estamos aqui mais uma vez, Senhor Deus, e nessa hora queremos clamar ao Senhor,
para que o teu Espírito Santo, Senhor, derrame aqui sobre esse lugar, Senhor, sobre essa casa de oração, e abençoe, Senhor Deus, mais uma vez aqui a vida da pregadora, Senhor, da diaconisa Vanessa, Senhor. Instrumentaliza ela nessa hora, esconde ela atrás da sua cruz, Senhor, e que não seja ela que venha nos falar, Senhor. Seja ela apenas a interlocutora, Senhor, a comunicadora, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor Deus, a parar nesse lugar para nos ensinar, Senhor, para nos revelar a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão enjoar de a paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada vida, cada coração. Agradeço mais essa oportunidade que o Senhor me dá, pela confiança com o nosso pastor, né, em fazer esse convite. E a mensagem dessa noite já foi ministrada, irmão. Desde o início, né? Eu acredito que hoje, em específico, nós temos que pregar Jesus. Nós temos que pregar que Ele viveu. Nós temos que relembrar esse sacrifício e relembrar que Ele ressuscitou. Então eu vou fazer um resumo, mas eu creio que Deus vai falar no coração de cada um nesta noite. Eu gostaria de ler para os irmãos do livro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5 e o versículo 19. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 19. Amém, irmãos? Diz assim: porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Vamos reler novamente esse versículo? Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Glória a Deus. Eu amo esse versículo. E através desse versículo, dessa passagem, eu gostaria de fazer um paralelo. Os irmãos podem se acertar em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um paralelo nessa noite do primeiro homem e do segundo homem que trata este versículo. O significado de desobediência quer dizer se recusar a cumprir ordens ou regras ou transgredir normas ou autoridades. Esse é o significado da desobediência. E quando nós falamos do primeiro homem conhecido na Bíblia, nós estamos falando de Adão. Adão, conhecido como o pai da humanidade, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ele foi feito pelas mãos do próprio Deus. O próprio Deus criou e formou Adão à sua imagem. Deus criou cada detalhe das partes de Adão. Tudo. Rosto, corpo, tom de pele, cabelo, tudo. Tudo foi feito nos mínimos detalhes por Deus. E o sopro de vida foi lançado sobre as narinas de Adão. Era o sopro do próprio Deus. Era o Espírito do próprio Deus. Adão foi feito perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Deus separou um lugar específico para que Adão habitasse.
próprio Deus ia conversar com Adão. O próprio Deus tirava tempo para estar com Adão e para ter comunhão com Adão, que foi feito por ele. Deus amava tanto a sua criação que ele tirava tempo para estar com ele. Porém, a Bíblia vai nos dizer que mesmo esse homem perfeito, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele se corrompe em algum momento da sua vida. Satanás, usando a vida da serpente, ele lança uma semente aos ouvidos e ao coração de Eva. Eva passa esse corrompimento para Adão. E Adão, ao invés de vigiar, ao invés de cuidar, ao invés de lembrar daquilo que Deus havia lhe dito, Adão faz a escolha de desobedecer a ordem de Deus. Adão, ele escolhe dar ouvidos à voz da serpente. Ele escolhe deixar a semente que foi lançada pela serpente brotar no seu coração. E essa semente frutifica. E com a promessa de que Adão seria igual a Deus, em poderio e majestade, Adão peca contra Deus. E no instante que Adão ele peca contra Deus, ele se separa totalmente da comunhão com Deus. E Adão, se separando da comunhão com Deus, ele separa toda a humanidade de ter comunhão com Deus. Pelo pecado de Adão, toda a humanidade foi destituída da glória e da comunhão de Deus. Agindo assim, Adão faz com que cada um de nós nos tornemos inclinados para o pecado. A gente já ouviu aquela declaração que diz: todos nós já nascemos pecadores. E nós já nascemos inclinados para o pecado. O pecado ele não vem na nossa genética ou no nosso DNA. Nós nascemos inclinados para o pecado. Mas Paulo vai nos ensinar na carta de Romanos, na carta de Coríntios, que mesmo Adão tendo pecado, e mesmo nós tendo essa culpa sobre cada um de nós, eu e você, cada indivíduo, é responsável pelos seus próprios pecados. Mesmo Adão tendo nos condenado à morte, mesmo Adão tendo nos condenado a este pecado eterno, Paulo vai dizer que eu e você temos o livre arbítrio de Deus para escolher se realmente seguimos o caminho do pecado ou se nós seguimos o caminho da luz, o caminho da obediência a Deus. Porque senão seria muito fácil para a humanidade simplesmente pecar e olhar para Deus assim como Adão fez e disse: eu caí porque a mulher que me deste. Foi a mulher que me deste. Seria muito fácil para mim e para você olhar para Deus e dizer: eu pequei porque a culpa é de Adão, então a culpa é dele. Mas Deus olha para mim e para você e diz que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Adão trouxe essa culpa sobre nós, mas nós respondemos pelos nossos atos. O pecado de Adão foi devastador para toda a humanidade. O pecado de Adão trouxe ira e juízo de Deus para todo mundo. E agora todos estamos condenados e envoltos de culpa, escravidão e morte. Quando Adão peca, a queda do homem acontece. E neste momento, a ira de Deus, o juízo dele é que passa a valer sobre a face da terra. Como o pastor colocou no domingo passado, Deus ele amaldiçoa a terra. Ele amaldiçoa tudo aquilo que ele criou por conta do pecado de Adão. E agora nós, humanidade, geração de Adão, somos culpados, somos escravizados e temos uma única certeza: da morte. Quando nós falamos de obediência, nós vamos falar que obediência significa cumprimento, acatamento, estar firmes em todas as ocasiões.
eu não vacilo nem para um lado nem para o outro. Como Jesus nos ensinou, é sim, sim ou não, não. As demais coisas provêm do diabo. E quando nós falamos de obediência, de estar firmes no propósito, de estar firmes numa missão, agora nós vamos falar do segundo homem, que é conhecido por muitos como o segundo Adão. O primeiro Adão nos destituiu da glória de Deus. O primeiro Adão nos afastou do amor de Deus. O primeiro Adão fez com que eu e você caíssemos no mundo do pecado e das trevas. Mas o segundo Adão, conhecido como o pai da nova humanidade, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo. E como disse o versículo, por amor de um, nós somos condenados. Mas por amor de um, nós somos reconciliados. E é por Ele, é por Jesus, que eu e você somos reconciliados com Deus. Jesus se fez homem, Ele se fez carne. Ele escolheu diante de Deus se despir de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E Ele se voluntariou diante do Pai e disse: eu vou. Porque Deus não encontrou ninguém perfeito que fosse capaz de pagar o preço exigido pela salvação da humanidade. Jesus olhou por toda a terra e não encontrou um sequer que fosse justo, que fosse reto de coração e que pudesse pagar o preço pela humanidade. E diante disso, Jesus olha para o Pai e diz: eu vou morrer pela nossa criação. E a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne. João vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se despiu de toda a sua glória e se ofereceu para abrir o caminho da graça diante de Deus para as nossas vidas. Jesus vem para trazer reconciliação, restauração e salvação para toda a humanidade. O segundo Adão, ele traz restauração de vida e ele traz a comunhão com Deus novamente. Aquilo que agora estava destituído, agora passa a ser um novo plano de salvação de Deus. E Jesus é o artista principal desta grande obra. Jesus, Filho de Deus, encarnado para a salvação, imortal e eterno. E é a mesma promessa que Ele faz para nós. Se perseverarmos, se formos fiéis, um dia herdaremos com Ele na glória, na cidade santa, e viveremos eternamente com Ele. Essa era a promessa de Jesus para as nossas vidas. Jesus obedeceu a Deus e trouxe a sua vida, e trouxe vida, ao invés de trazer morte. Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Jesus é o único mediador entre eu e você diante do Pai. Não existe outro. Não existe juiz, não existe profeta, não existe pastor, não existe cargo nenhum que te leve a Deus. Jesus traz essa liberdade para que nós nos acheguemos a Deus, para que nós conheçamos a Deus verdadeiramente. Por intermédio de Cristo e da sua morte, todos que creem são feitos justos e recebem a vida eterna. Jesus viveu toda a sua vida para a glória de Deus. Jesus ele viveu neste mundo e este mundo jaz no maligno. Jesus ele nasceu de uma forma humana, de uma mulher humana, para cumprir um propósito e para mostrar para mim e para você que como Jesus foi capaz de vencer o mal, de vencer as tentações, eu e você também somos, se nos apegarmos a Deus. Jesus, vivendo nessa terra, ele foi tentado de diversas maneiras. Jesus, ele escolhe, mesmo diante das ofertas
Deus e ser obediente à missão que ele precisava cumprir. Jesus não pensou em nenhum momento sequer em desistir ou voltar para trás. Jesus passou por muitas situações e privações que ele não precisava passar, porque ele era o próprio Deus. Mas ele passou porque ele era humano, estava encarnado. Jesus andava em meio às multidões, ensinando, pregando, apresentando o reino de Deus, apresentando o Deus Pai. Jesus andava no meio das multidões, curando, limpando, transformando, auxiliando, ajudando, ressuscitando os mortos. Jesus andava por vários lugares, por várias cidades, por várias vilas. E mesmo com tanta multidão ao redor de Jesus, ele sabia que no meio daquela multidão não existiam só pessoas que estavam ali porque o amavam, porque amavam a sua palavra. Mas Jesus conhecia o coração de cada pessoa que estava à sua volta. Jesus conhecia a intenção de cada pessoa que estava ao seu redor. E Jesus sabia que entre os seus discípulos e entre a multidão que o seguia, que o cercava, ele sabia que ali existiam pessoas com pensamento de vaidade e pensamento de interesse. Jesus sabia que muitos o seguiam porque esperavam ser curados, esperavam ser transformados, ou esperavam que em algum momento ele desembanhasse uma espada e se declarasse agora o rei e afrontasse o rei de Roma naquela época e travasse uma guerra, uma batalha para tomar o reino. Muitos esperavam isso de Jesus. Mas Jesus, ele veio manso, tranquilo, calmo, totalmente diferente daquilo que as pessoas esperavam. Jesus sabia que no meio dele, muitos ali o negligenciavam. Muitos ali zombavam e riam dele enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava. Jesus sabia que muitos ali o julgavam pela sua aparência simples e humilde. E Jesus sabia que muitos não acreditavam na sua mensagem salvadora. Muitos não acreditavam que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus. Muitos zombavam de Jesus. Mas mesmo assim, mesmo Jesus conhecendo o coração de muitos que ali estavam, Jesus escolhe pagar o preço pela salvação da humanidade. Jesus é o cordeiro do sacrifício, sem manchas e sem pecados. Jesus escolhe pagar o alto preço pela salvação da humanidade. E o preço do resgate era a morte, e a morte de cruz. O sangue precioso precisava ser derramado. Jesus está no Monte das Oliveiras agora. Final de tarde, Jesus chama seus discípulos, 3 dos seus discípulos, e os convida para orar. Os discípulos ficam lá mais afastados e Jesus adentra no jardim. E Jesus começa a orar. Jesus começa a conversar com Deus. E neste momento que ele começa a orar, que ele começa a conversar, a Bíblia vai dizer que Jesus está num estado de grande agonia. Ele está num estado de grande estresse. Porque este momento, ele sabe o que iria acontecer com ele. Naquele momento que Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que iria acontecer. E ele estava orando ao Pai. E naquele momento a Bíblia diz que grande era a agonia que Jesus sentia. E Lucas vai dizer lá na sua carta que dos poros de Jesus saíam gotas de sangue junto com o seu suor. Tamanha a agonia que ele estava sentindo. Porque sobre ele, Deus estava lançando o peso
peso de todas as doenças e enfermidades, inúmeras, todas as dores, todos os medos, todas as angústias estavam lançadas sobre Jesus naquele momento. Jesus estava em profunda agonia. E naquele momento ele olha para o Pai, ele olha para Deus, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Jesus sabia que ele não podia parar ali. Jesus sabia que ele tinha que prosseguir. Mas tente imaginar, nós não conseguiremos o que Jesus estava sentindo naquele momento. Às vezes, quando eu e você estamos passando por alguma situação difícil, alguma notícia que não é boa, às vezes a notícia de uma doença, de uma enfermidade, às vezes a notícia da morte de um ente querido, nós nos desesperamos, nós nos angustiamos, nós ficamos ansiosos, temerosos, e às vezes parece que a gente não vai suportar. Parece que a gente vai explodir, parece que o nosso coração vai sair pela boca, como diz. Agora imagine a sua sensação, junto com de toda a humanidade, lançada sobre a vida de Jesus. Mas ele resistiu, por amor a mim e a você. Ele suportou, porque ele nos amava. Jesus está ali no Monte das Oliveiras. E enquanto ele está orando, a Bíblia vai dizer que ele começa a ouvir passos, barulhos. Algumas pessoas estão vindo ao encontro dele. Essas pessoas são os soldados e fariseus que estavam à procura de Jesus. E à frente desses soldados e fariseus vem um discípulo. O discípulo que andou com Jesus, o discípulo que partiu a ceia com Jesus, o discípulo que nos últimos anos acompanhou Jesus, ouviu as suas mensagens, ouviu os seus ensinamentos, viu com os seus próprios olhos Jesus curando, libertando, transformando. Esse mesmo discípulo chamado Judas, ele vem à frente dos guardas e fariseus. E ele beija Jesus. Jesus é traído por Judas. Porque a palavra precisava ser ouvida. Jesus é traído com aquele beijo. E depois daquele momento, Jesus é levado cativo. E enquanto ele é levado cativo, ele é humilhado, ele é cuspido, ele é surrado, ele é batido, ele é zombado por todo o caminho. E nessa mesma noite, Jesus é negado. Mais uma vez, por um discípulo que dizia amar Jesus. Um discípulo que disse que correria com Jesus. Um discípulo que andava com ele e a qualquer momento estava à frente para defender Jesus. Um discípulo que se sentou à mesa com Jesus. Um discípulo que Jesus fez com que ele andasse sobre as águas. Um discípulo que contemplou diversos milagres de Jesus. E esse mesmo discípulo agora, ele nega Jesus. Jesus é levado diante do governador, dos fariseus e de toda uma multidão que ali estava, em volta, vendo o que estava acontecendo. O dia amanheceu, é sexta-feira. E Jesus está ali, machucado, ferido, diante de todas aquelas pessoas. Todos os olhos estão voltados para ele. O governador romano, que era um homem que não acreditava em Deus, que não tinha responsabilidade nenhuma com Jesus, que não precisava se doar de maneira alguma para Jesus. Um homem que acreditava em outros deuses, tinha outras crenças, praticava outros sacrifícios. Este homem
vozes e gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Aquele que era incrédulo disse: não vejo pecado nele. Mas o seu povo clamava pela crucificação de Jesus. O mesmo Jesus que veio e andou no meio da multidão, pregando e ensinando, agora é por eles condenado. Jesus, a partir dali, passa por uma sessão de tortura que homem nenhum suportaria. Jesus passa por momentos terríveis a partir desse decreto de crucificação. Jesus agora passa a ser chicoteado, açoitado, surrado. E pedaços da sua carne são arrancados pelas pontas dos pregos que entravam no seu corpo. Jesus passou pela pior humilhação que alguém poderia passar. Jesus suportou as piores dores que alguém poderia suportar. A Bíblia fala que havia uma legião de anjos prontos no céu, esperando Jesus dar uma ordem só. Só uma. Só uma palavra de Jesus e aqueles anjos viriam e acabariam com aquele sofrimento. Mas Jesus continuou obedecendo a Deus. Ele continuou na missão que ele tinha de salvar a humanidade. Independente do que ele estava passando, ele suportou todas as dores, toda a angústia, todo o sofrimento. Jesus é a ovelha muda levada ao matadouro, como nós cantamos. Jesus carrega a nossa cruz. E mesmo sentindo dores terríveis, ele não desiste. E agora ele está com uma cruz sobre os seus ombros, trilhando o caminho, e o caminho não era curto, era distante. Jesus estava ali sob uma pressão sobre o seu corpo, sangrando pelo caminho todo, carregando uma cruz extremamente pesada. A Bíblia diz que em alguns momentos ele cambaleia pelo meio do caminho, ele cai e precisa ser ajudado. Mas Jesus cumpre mais esse momento e ele chega ao Gólgota. E ali no Gólgota, o lugar da caveira, o lugar da crucificação, Jesus tem as suas mãos tomadas, amarradas e pregadas naquela cruz. As mesmas mãos que há pouco tempo atrás eram estendidas para curar as pessoas, para dar visão aos cegos, para fazer os surdos ouvirem, para fazer os coxos andarem, para fazer o homem da mão mirrada ter a sua mão na
pelos nossos pecados. Mesmo naquela situação, onde a ira e o juízo de Deus estavam lançados sobre Jesus, Jesus não desiste. Naquele momento, Deus estava observando dos céus o seu unigênito, o seu Filho perfeito. Jesus estava vendo o sangue do Filho de Deus se esvaindo. Jesus estava contemplando o sofrimento do seu Filho naquela cruz. Mas a ira de Deus estava sobre Jesus naquele momento, porque se fazia necessário para que todos os pecados da humanidade fossem pagos pelo aquele sacrifício do Cordeiro Santo. E é isso que acontece. Deus recebe aquele sacrifício, porque era o sacrifício do sangue precioso de Jesus. Sem manchas, sem pecados, era o sacrifício perfeito. Era o Cordeiro perfeito. Como João diz, o Verbo vivo se fez carne e habitou entre nós. O primeiro e o último é Jesus. O Alfa e o Ômega é Jesus. O que era, o que é e o que há de vir é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. O bom pastor é Jesus. O pão vivo que desceu dos céus é Jesus. A fonte de água viva é Jesus. O Filho de Deus pregado no madeiro é Jesus. Jesus, estando ali pregado na cruz, eleva seus olhos para Deus. E ele ainda demonstra sua compaixão por toda a humanidade. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus demonstra mais uma vez o seu amor por toda a humanidade pecadora. E ele pede para que Deus nos perdoasse pelos nossos pecados. Jesus olha novamente para os céus. E ele fala, ele brada: Pai, em tuas mãos eu entrego a ti meu espírito. E naquele momento, Jesus dá o último suspiro e morre. E a Bíblia vai dizer que no mesmo momento em que Jesus dá o seu último suspiro, o véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. Há um grande tremor naquele lugar. Há um grande terremoto naquele lugar. E o véu do templo se rasgou, mostrando para todas aquelas pessoas que ali estavam e para nós, que a partir daquele momento, o preço havia sido pago. Nós já não estávamos mais condenados à morte. Jesus havia pagado o preço. E agora eu e você teríamos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Através de Jesus, a nossa comunhão com Deus foi restaurada. Através de Jesus, a nossa comunhão com o Pai foi restaurada. O plano de salvação ainda não estava completo. Jesus foi sepultado. E para muitos, a história dele acabaria ali. Para muitos fariseus e incrédulos, Jesus seria sepultado, fechariam a pedra ali, o sepulcro, e ali acabaria a história de Jesus. Porém, Jesus havia feito uma promessa, que o templo poderia ser destruído, mas em 3 dias ele reconstruiria o templo. E é isso que acontece. A Bíblia vai nos dizer que ao terceiro dia, como o pastor leu no início,
Porém, eles não lembraram do que Jesus havia dito. E muitos não acreditaram. Quando Maria foi ao encontro dos discípulos e disse: Ele vive. Ele vive. E é com essa palavra que eu gostaria de encerrar essa ministração. Jesus pagou o preço por nós, derramou o seu sangue. E é de extrema importância que eu e você lembremos em todo o tempo desse sacrifício. Mas o que Jesus mais quer de mim e de você é que nós lembremos que Ele venceu a morte, que Ele não está morto, mas que Ele ressuscitou. É que eu e você lembremos que o Rei dos Reis está à destra do Pai, está assentado ao lado de Deus. É que eu e você lembremos que Ele pagou o preço pela nossa salvação. É que eu e você lembremos que Ele nos escolheu. Não somos nós que escolhemos a Ele. Porque nós não temos essa capacidade. Porque nós nascemos condenados ao pecado. Mas Ele nos escolheu. E Ele escolheu morrer por mim e por você. E Ele espera que eu e você escolhamos sermos obedientes, para que nós não venhamos cair. Ele espera que eu e você sejamos obedientes à sua palavra, aos seus ensinamentos, e sejamos fiéis em todo o tempo. Porque Ele fala que Ele virá sobre as nuvens. Ele virá com um grande exército. Assim como Ele subiu aos céus diante dos seus discípulos, Ele descerá diante de toda a terra. E a Bíblia fala que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará quem Ele é. E Ele espera que eu e você lembremos de sermos perseverantes até que Ele venha. Ele pode vir daqui a pouco, amanhã, daqui a um ano, não sabemos. Mas Ele virá. E cabe a mim e a você estarmos preparados. Porque se nós não estivermos preparados, Ele virá e nós vamos ficar. E não é o que Jesus quer. Ele quer que cada um de nós receba a coroa da vida eterna. Ele quer que cada um de nós receba o galardão que Ele está preparando. Ele quer que cada um de nós povoe a cidade santa. Por isso permaneçamos fiéis e nos alegremos, porque o nosso Jesus vive. O nosso Jesus reina. O nosso Jesus está sentado à destra do Pai. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É maravilhoso a graça de Deus, né? Jesus antes de ir para a cruz do Calvário, ele nos deixa uma promessa, né? Ele fala: eu vou e vou preparar a morada. E quando tiver tudo pronto, eu venho para buscar a igreja, né? E a Páscoa, ela representa para nós cristãos hoje essa nova aliança, né? Que Jesus faz na cruz do Calvário. E quando celebramos
a Santa Ceia, né, nós celebramos essa nova aliança que Jesus fez conosco, né, e Ele fez isso na Páscoa. Então, que possamos lembrar, sempre lembrar, que a promessa dele ainda vai se cumprir, que é a volta dele para buscar a igreja. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O seu nome é Jesus. Amém? Os que desgarrados como os que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados desgarrados como os que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados onde está o monte, a sua vitória? Deus, Senhor, ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Deus, Senhor, ressuscitou. Onde está o monte, a sua vitória? Deus, Senhor, ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Deus, Senhor, ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Onde está o monte, a sua vitória? Deus, Senhor, ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Deus, Senhor, ressuscitou. Onde está o monte, a sua vitória? Deus, Senhor, ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Deus, Senhor, ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Toda a igreja. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Vem. Glória a Deus.
Então agora vamos aos recadinhos, né? Quarta-feira, culto de oração, às 19h30, né? Terça-feira e quinta-feira, jiu-jitsu, né? Das 19h30 até as 20 horas, é isso, né? 17h30 às 20. 17h30, perdão. 17h30. Super rico nisso aí. E sábado vai ter o PG de jovens às 19h30, agora tá certo, né? Às 19h30, aqui na igreja mesmo. E o PG adultos vai ser lá na minha casa às 19h30 também vai ser, né? 19h30 vai ser um PG especial lá em casa, quem quiser ir, está convidado. Convide pessoas para estar participando, vai ser um PG bem bacana. E domingo, culto, né? Culto familiar, às 19h30 também. Amém? Oremos ao Senhor para agradecer. Lá se foi mais uma semana que passou, mais uma Páscoa, mais um ano abençoado, né? Apesar dos diversos problemas no dia a dia, mas estamos aí respirando e adorando a Deus, né? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja glorificado, Senhor, pelo que tu és, não pelo que tu tens a oferecer. Porque a melhor de todas as coisas que tu ofereces, Senhor, é a salvação. A salvação que o Senhor Jesus nos ofereceu na cruz do Calvário, Senhor, naquele dia de Páscoa, naquele dia em que o Senhor se entregou por amor de cada um de nós, Senhor, para a redenção dos nossos pecados, Senhor, que começou lá no começo. E o Senhor veio ao mundo, Senhor Jesus, para nos salvar, mesmo não precisando, Senhor, mesmo não necessitando, mas por esse amor grandioso que o Senhor tem. O Senhor veio ao mundo e se entregou, Senhor, para a redenção, para que possamos pedir perdão, Senhor, para que possamos ser perdoados, Senhor, e chegar, Senhor, à tua salvação, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito, Senhor. Abençoe, Senhor, a família de cada um que está aqui essa noite, Senhor, e a família daqueles que não puderam vir hoje, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe porque não puderam vir. Abençoe, Senhor, a semana de cada um, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Abençoe a vida, Senhor, a saúde, Senhor. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, em orfanatos, Senhor, aquelas crianças em orfanatos, tantas crianças doentes, Senhor, que nasceram com problemas e que estão aí, Senhor, precisando, Senhor, da tua bênção, Senhor, precisando da tua atenção. Dê abenção a cada um, Senhor. Abençoe a cada um. Pai, cuida de cada um de nós. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nos abençoe, Senhor, com uma semana abençoada, Senhor, com a tua presença, principalmente, Senhor. O teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Pai, abençoe nossos parentes, nossos familiares, Senhor. Aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, ou aqueles que já ouviram a mensagem, Senhor, e ainda não buscaram aceitar, Senhor, a tua palavra, aceitar, Senhor, Jesus. Pai, abençoe, Senhor, cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.